Bom, pessoal, agora eu quero falar sobre o SICAF. SICAF é o cadastro de fornecedores, né? Então, todas as pessoas que fornecem algum tipo de material ou serviço, como é o caso da comunidade terapêutica, ela precisa ter o cadastro nesse SICAF, que é esse cadastro de fornecedores do governo federal. Então, o que que ocorre? Na página 12, vocês vão ver ali que tem um campo onde eu coloquei ali que tem, assim, não sei se vai dar para ver, eu até destaquei isso, que é onde tem uma comunidade, por exemplo, tem dois nada constas, né? Então o que que é isso? Ele fala o seguinte, vai ter alguma ocorrência, algum impedimento, aí tem nada consta, então é porque a entidade tá de boa. E aí eu tenho do lado ali um exemplo de uma comunidade ela tem um consta ali. O que quer dizer isso? Esse caso específico é de uma comunidade que, quando a fiscalização foi lá, na verdade eu tenho dois exemplos. Um deles é que a pessoa pagava, como que eu vou explicar? Vamos entender assim, a pessoa foi lá para ser acolhida e não tinha vaga do governo federal. E aí o que que eles fizeram? Olha, você entra aqui, você vai ficar acolhido, porém não tem vaga. Então você vai pagar, por exemplo, um salário mínimo. Beleza? Ou eu divido esse salário mínimo em 3 pagamentos de R$ 500, por exemplo. Aí o que que acontece? No mês seguinte, a pessoa foi acolhida pelo governo federal. Então ela pagou R$ 500 antes de entrar, R$ 500 quando já estava no primeiro mês e R$ 500 quando já estava no segundo mês. Nesse período foi a fiscalização do governo federal, foi lá. E aí o que aconteceu? Eles reúnem, né, a equipe, né, reúnem os acolhidos e perguntam, vocês fizeram algum pagamento? Enfim, aí a pessoa diz assim, eu paguei R$ 500 antes e agora estou pagando mais 500. O governo federal vai entender que vocês estão cobrando da pessoa. Vai falar, mas aquilo foi antes de ter entrado, o combinado era 1.500, por exemplo, e foi 3 pagamentos de 500. Não interessa, o governo federal não vai entender isso, ele vai entender como contrapartida. Aí ele foi, canetou ela. E é o que eu costumo dizer assim, um consta desse é como se fosse, vamos pegar um exemplo de um campo de futebol, onde o jogador fez uma falta lá e levou um cartão amarelo. Então é mais ou menos a mesma coisa. Um outro caso que eu tenho é que a fiscalização foi lá e quando foi, os acolhidos não estavam na comunidade, eles estavam entre aspas, numa filial. Não era filial porque não tinha CNPJ, não tinha alvará de funcionamento, não tinha nada. Então o que que eles estavam lá porque era uma horta, eles estão trabalhando na horta. A fiscalização foi lá, cadê o pessoal? Não está aqui. Onde eles estão? Estão lá no outro lugar. Mas o que que é esse outro lugar? Aí não tem como justificar isso, né? Aí deu a canetada neles, recebeu um consta. Se receber dois consta, você fica impedido de fazer licitação com o governo. Então é importante ficar atento nessa questão. O SICAF não é uma coisa simples, só de manter certidão negativa em dia, tá? O procedimento da entidade ele vai aparecer aí também, né? Então nesse SICAF consta também ali o balanço, tem também os alvarás, né, de bombeiro, normalmente, né, de sanitária, enfim, né, não é obrigado, mas a gente sempre gosta de colocar. Beleza, gente? Então, essa questão do SICAF é importante vocês entenderem de como que funciona isso daí, tá? E procurar, assim, em relação ao contrato com o governo federal, manter, né, vocês manterem as condições, as cláusulas que foram acordadas. Até porque, né, não é assunto disso aqui agora, mas é importante assim, vocês entenderem que se vocês descumprirem o contrato, por exemplo, tem uma comunidade que a gente atendia que eles descumpriram o contrato deles, lá uma série de itens, apesar deles terem recorrido, o governo entendeu que não, foi descumprimento de contrato, e aí eles tiveram uma multa de 5% do valor total do contrato. Então, era um dos maiores contratos do governo federal, vamos falar na casa de 1 milhão, e a multa de mais de 50 mil reais de multa. 5% do valor anual, né? Não é do mensal. Então fiquem atentos a isso, né? O SICAF é algo extremamente importante e cumprir o contrato com o governo também. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, né, dá uma lida no contrato, eu tenho dúvida, entre em contato que a gente esclarece. Beleza?